Em 2003, eu vi uma reportagem onde tinha um cara que estava voltando da Califórnia para São Paulo, de Jeep. E em todo esse percurso, só teve um trecho que não tinha como passar, que era o trecho entre Manaus e Porto Velho. Era a BR-319, uma rodovia que atravessava 1.000 quilômetros no meio da Amazônia e que estava totalmente destruída. Eu, na época, era estudante de cinema e chamei meu amigo Coraci para fazer um documentário lá, sem patrocínio, sem nada. E nessa viagem a gente gravou um material que veio a ser o documentário BR. Esse documentário passou na TV Cultura de Manaus, passou em alguns festivais no mundo, mas eu até hoje não tinha colocado no YouTube. Rádio Brasil Errante, uma rádio com tradição. Rádio Brasil Errante apresenta Desvendando os Mistérios do Universo. O assunto do dia é BR-319, uma estrada sem fim. O choque entre uma rodovia e a natureza. um verdadeiro combate de titãs, homens E gigantes. Sua construção começa em 1969, Mais de 870 quilômetros de extensão. para ligar duas capitais. Manaus, no estado do Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A rodovia ajudaria a escoar o fluxo da Zona Franca com muito mais rapidez para os mercados consumidores internos e externos. A empreiteira Andrade Gutierrez manteve mais de 3.000 homens no meio da selva. Muitos morreram, vítimas de doenças tropicais. Mas nada pode parar o progresso. Que faz parte do conjunto integrado da Transamazônica, o qual abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas em plena selva, ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. Rasgaram toda a região. Um grande passo em direção ao desenvolvimento econômico, Marca de uma nação que caminha a passos de gigante. em direção ao futuro. Será um grito de independência de uma vasta região, até hoje escravizada à falta de meios de transporte e comunicações. A empresa foi obrigada a pesquisar novos materiais, desenvolver tecnologia e equipamentos especiais para vencer as forças da natureza. O calor insuportável e as fortes chuvas castigavam a região. Mosquitos que em toda parte transmitiam doenças, muitas vezes fatais, como Malária febre e amarela, muitos outros males, como lepra, febre tifoide. além de verminoses, como o amarelão. Era a natureza querendo expulsar os desbravadores. O progresso, no entanto, não pode parar. E não para. Mas não basta construir estradas. É preciso colonizar. O general Médici Acreditava ser necessário um plano de assentamento de famílias na região. O slogan naquela época era integrar para não entregar. 70 milhões em ação para frente, Brasil. Atravessamos um clima eufórico de norte a sul e é
as perspectivas, pelo menos aquelas que nós temos certeza de realizar, serão as melhores. Brasil, ame-o ou deixe-o. Homem sem terra. Para a terra, sem homens, muitos aceitaram o desafio. Deixaram suas raízes e tudo o que tinham em outros estados. E vieram em busca do sonho amazônico. Nada paulista. Morei em Guarulhos, Sou gaúcho. Do Sul, São Paulo, Porto Alegre, estado da Bahia. Cidade de Irecê, terra do feijão. São Miguel. É porque a gente veio do Paraná, né? Sou gaúcho. Aproximadamente 3.500 famílias foram assentadas. A Andrade Gutierrez estabeleceu alojamentos e toda uma infraestrutura que atendia às necessidades de seus operários. E que atendia também as famílias que se instalavam no imenso deserto de Mata Virgem. Agora sim! Ninguém segura este país. No novo ritmo da Amazônia, ritmo de desenvolvimento. Boa parte da vegetação foi queimada e transformada em pasto ou em plantação. Foram abertos hotéis, restaurantes, postos de gasolina e muitas fazendas produtivas. Na época era o progresso, porque tudo aqui é o seguinte, você plantava 1000 pés de abacaxi, você vendia aqui. Era só botar na beira da estrada, o cara parava o caminhão, o carro pequeno, o abacaxi, a banana, né? Coalhada, leite, um café, tudo você vendia. O que você quer de Manaus? Você quer um aparelho de som, quer uma lanterna boa, naquele tempo de Zona Franca, né? Aí uma espingarda, o que você queria? Aí só fazia nota para ele, a semana que vem eu saía. Tudo o cara comprava, não saía de casa. Não sei se foi em 85 ou se foi em 86. Quando eu cheguei lá, eu queria que você visse como é que estava de gente, sabe? Mas parecia assim um garimpo com tanta gente que tinha em busca de ouro, ou seja, em busca de riqueza. O governo federal tinha estabelecido umas normas de segurança para a conservação da estrada. No início, os ônibus eram ônibus pequenos, onde a tonelagem por eixo não poderia passar de 4.500 quilos, inclusive também para caminhões. Mas essa regra, essa política esse critério, aliás, esse critério de utilização da estrada foi, ao longo do tempo, foi esquecendo. Eu não sei se por parte da Polícia Rodoviária Federal, as autoridades foram liberando uma tonelagem maior e, consequentemente, um peso maior na estrada originou os estragos que houve, a destruição, até destruída. A estrada foi literalmente destruída pelo uso irracional. E Rádio Brasil Errante, uma rádio com tradição. Pontes foram quebrando e bueiros foram rompidos. A partir de 1985, a rodovia ficava interditada por todo o inverno. Inverno na Amazônia é a época de novembro a maio, quando as chuvas pesadas transformam a região em um verdadeiro lamaçal. O pessoal saía de lá de Manaus, por exemplo, assim, para chegar em Porto Velho com, vamos supor, 20 horas, levava 3 dias, 4 dias. Segundo os moradores locais, a destruição total começou quando a manutenção da estrada passou a ser responsabilidade da construtora Queiroz Galvão. Quando a Andrade Gutierrez saiu, que entrou a Queiroz Galvão, era para continuar a manutenção da estrada. Fez foi acabar o resto. É porque foi aí que acabou tudo, foi aí que veio a derrota total. Um buraco de 10 metros arrancava 10, 15 metros, 1 quilômetro, 2, para acabar de acabar. Eles recebiam, era para destruir, não era para fazer. Que até na época o governo era o Gilberto Mestrinho, não era o amazonino. Mas tanto faz ser amazonino como Gilberto Mestrinho, é uma coisa só, não muda nada. Porque a gente não é engenheiro, mas não é burro. Você vê um cara chegar com um buraco aqui, meter um trator, arrancar 40 quilômetros de asfalto. Ele tem um interesse, porque ele é dono de balsas, né? Ele tem balsas, grandes balsas, que travega no madeira, que faz o papel da estrada. Então, se a causa ele acontecer de construir essa estrada, o que vai acontecer? Os caminhoneiros não vão andar de balsa. E uma balsa dessa carrega 30 e poucas caretas, né? E carros junto, né?
e o preço é 2.700. Mas isso é um garimpo para eles. Hoje o transporte de São Paulo-Manaus é rodofluvial, você sabe, vai até Belém por barco até Manaus. É uma rota que leva mais ou menos 12 dias subindo o rio, 9 dias, 7 dias, 8 dias descendo o rio. É uma rota bastante razoável. Essa seria uma alternativa. De estrada, eles saindo 7 horas da manhã de Porto Velho, quando é 7 horas do outro dia seguinte, ele está dentro de Manaus. Então, vai economizar muito. Essa estrada já era para que nós pudéssemos transportar as coisas do pequeno produtor para Manaus. Manaus hoje ela está ilhada, ela depende de aeroporto e de transporte fluvial. Manaus é uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, se não tiver mais, mas é uma cidade enorme, no meio da selva amazônica, que consome tudo. O custo de vida em Manaus, ele é considerado, por exemplo, o maior do Brasil. Ele é equivalente ao de Miami, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o coco na Ponta Negra é R$3, água de coco. Aqui você compraria esse coco por 20, 30 centavos. É um atraso para todo mundo. O quilo do tambaqui em Manaus parece que está R$14, aqui você compra por 3. Ao passo que se houvesse a BR-319 funcionando normalmente, eu acredito que pelo menos o gênero alimentício, a fruta, o legume chegaria em Manaus muito mais barato. Né? E também é uma maneira muito mais fácil de escoar o produto fabricado em Manaus, na Zona Franca. Dessa estrada seria a solução para a região, inclusive para Rondônia. Rondônia produz muito, Rondônia venderia também para Manaus. Quer dizer, aí nós ficamos dependendo das balsas. No caso da 319, eu acho o seguinte, eu acho que não se justifica economicamente uma estrada entre Manaus e Porto Velho com base em razões econômicas. Ela seria mais uma exportação de cobre de Rondônia rumo ao Amazonas do que um efetivo instrumento de transporte. E até hoje estamos a ver navios. O governo do Amazonas ainda quis criar o terceiro ciclo, o incentivo à agropecuária no estado. O governo fez um projeto enorme, terceiro ciclo. Fixou Humaitá como o ponto estratégico para esse projeto e usou Humaitá, assim, até a nível de Brasil, inclusive com matéria no Rede Globo, que seria um paraíso. E que tudo aqui estava dando certo. O produtor faz um financiamento para criar o gado ou plantar seu produto. E com o lucro que ganha na venda do produto, paga o banco e fica com excedente. Mas o que acontece é bem diferente. Ninguém conseguiu se dar bem com esse projeto do terceiro ciclo aqui na região. Eu desafio alguém a dizer que teve lucro. Não foi analisado antes a situação de mercado, a situação de como ficariam aquelas pessoas que hoje estão lá. Eu tenho que posso plantar, projeto, financiamento. Né? Aí é o seguinte, quando é a época do inverno que ele produz, né, dezembro, aí é tempo da chuva. Aí você não pode nem escoar essa produção, apodrece tudo no mato. Ali por onde você andou, não sei se deu para você observar, quase todos são inadimplentes com a agência bancária aqui no Humaitá. Não sei se deu para você ver isso. A minha dívida era 6 mil e um pouquinho, né? Um gado e um curral que eu financiei, né? Agora está em 11 mil e tal. Já pensou como que eu vou arrumar 11 mil reais? Então vai chegar a hora do cara ter a mercadoria e passar fome. E Rádio Brasil Errante, uma rádio com tradição. A população que mora na estrada depende de um ônibus semanal, Conhecido como o ônibus do Guerreiro. Agora, porque antes era de 15 dias,
20 dias, e não era um ônibus, era um caminhão. É proibido por lei carregar pessoas em cima de caminhão, de caminhonete desaparecida, mas aqui não tem como se cumprir, não tem como se cumprir. Passa um carro por dia, tem uma pessoa doente, uma senhora doente, uma pessoa precisando, você vai negar essa carona? Eu lá com pneumonia, o ônibus já tinha vindo, só vai de 8 a 8 dias. No dia que o ônibus veio, eu adoeci. E aí tava mal mesmo lá, e porque apareceu um rapaz lá, foi que me trouxe. E senão era perigoso eu ter morrido, que eu fosse esperar 8 dias doente lá. Cheguei lá para trazer a mulher, a mulher estava em estado de coma para trazer. E a rodovia, a história é difícil para o transporte desse paciente. Porque se a gente traz e morre na viagem, o culpado é o motorista. Minha esposa pegou malária. Ela levou 2 dias para vir de lá até aqui, trocando de caminhão, um par de trator, para a gente conseguir chegar com ela aqui na cidade. Alguém pode imaginar o que é pegar malária? Mas além das hemácias, ela pode comprometer o fígado, o rim, o cérebro, os pulmões. O fígado da gente fica completamente arrebentado, aí você tem que recuperar, aí você já não pode beber nada alcoólico, aí tudo que você come já parece que te incha. Uma dor de cabeça, mal-estar geral, dor articular, pode ter diarreia, uma dificuldade de digestão por causa do acometimento hepático, a febre acompanhada de calafrios. Em geral, as pessoas tremem. Você vê as pessoas em casa de madeira deitadas na rede, o tremor é tão grande que você sente a parede da casa mexer. E eu só no ano peguei 4. 4 malárias, né? Peguei não, ela não pegou. Eu peguei 26 malárias já. 8 dias de nascido ele já estava com malária, né? Quantos e quantos que morreram de malária? Se Deus o livre guarde, chega uma pessoa, tá com emergência aqui no posto de saúde, o enfermeiro não tem condições de fazer tudo aquilo que o médico faz. O enfermeiro ele só faz aqueles primeiros socorros, né? Para acabar de concluir na cidade. Como vai? Não tem jeito. Vai morrer. Já morreu gente aqui picada de cobra, já morreu gente matada de madeira. E acidente. Aí já não é a nossa parte, né? Para você ter uma ideia, a fundação é um órgão que foi criado para combater a malária. Não tem assim, no caso, um agente de saúde que venha e dê orientação no caso você tem que fazer um banheiro aqui, uma fossa aqui, ou tem que puxar esse esgoto para cá, não tem. Os ecologistas são contra a reabertura da estrada. Segundo eles, o impacto ambiental seria irreparável. Pavimentação ou a abertura das estradas previstas no Plano Avança Brasil poderiam induzir um desmatamento da ordem de até 180 mil km² no prazo dos próximos 30 anos. Se imagina lá no sul, se imagina muito que você vir aqui para o Amazonas, você vai encontrar onça, você vai encontrar um índio. Você não viu nenhum índio, ou se você não for na aldeia, você não vai encontrar nunca uma onça. Só se você tiver muito azar também, né? Agora, o homem não tem para onde andar. Há um descaso de todos os setores possíveis. O ser humano brasileiro está valendo menos que uma cutia, uma paca, um bicho daquele. O povo aqui é um povo esquecido. Eu até concordo que tem que preservar, mas também vai preservar por um lado e vai estar passando fome de outro. Para favorecer alguns países europeus, eles esquecem, por exemplo, que o povo da Amazônia precisa viver. O governo tem que dar condições para a gente. Nós não estamos querendo agredir o meio ambiente, mas a gente tem que sobreviver. Se muda muito de opinião, vagamente, de uma região que precisa que seja pensado também no ser humano. Eu sou favorável que se cuide da paca, da onça, do jacaré e tudo mais, mas cuide do homem. Escola, que nós deveríamos ter escola.
Aqui tem escola, mas não tem professor. Não tem nem professor. Aí um dia eu fui falar com o secretário lá do Nanicu, né? Ele disse, não, se é só uma escola só 20 alunos, nós não vamos nem lá. E não foram mesmo. Na nossa comunidade aqui, que é a comunidade do Puruzinho, ela tem na faixa de 30 crianças para estudar. Só a nossa comunidade aqui, fora as comunidades vizinhas. No caso era assim, eles escolhiam alguém da comunidade, né, que tivesse mais desenvolvimento assim, tipo o terceiro ano do primário, assim, que soubesse pelo menos escrever e ler alguma coisa. Aí eles nomeavam aquela pessoa como professor, no caso da prefeitura, né. Aí veio, não sei o que foi que aconteceu, lá em Brasília, aí não permitiu mais isso, né. Porque nós tínhamos uma professora e ela, de professora, ela passou a ser merendeira, porque ela não tinha como lecionar. É crime o pai deixar de colocar seus filhos no colégio para estudar. Aí eu perguntei para ela se era crime também ter escola e não ter professor. Ela não me respondeu nada. Nem prefeito, nem vereador, nem ninguém falaram. Esse negócio do governo está dando o estudo para as crianças até 15 anos não trabalhar. Depois de 15 anos ninguém vai querer mais trabalhar. As cadeiras já estão tudo. Meu pai dizia assim, minha filha tem que ter o estudo, mas de 8 aninhos começar a trabalhar, né? Para aprender, de novo que aprende. Rapaz, eu não tenho esperança de asfalto aqui. Isso aí só fala em tempo de política. Acabou a política, morreu tudo. Entendeu? Tem aquela promessa, que a verba saiu para fazer a estrada. Aí todo mundo fica alegre. Saiu não sei quantos milhões, foi liberado. Inclusive, se eles tivessem feito esse asfalto que eles prometeram, já estaria com uma espessura de 2,5 metros, mais ou menos. Temos um trecho de 58 quilômetros que foi licitado, o contrato foi assinado e a obra encontra-se em execução, que é o trecho que vem de Porto Velho, 58 quilômetros, já se encontra em fase de terraplenagem, obras de arte corrente, e obras de arte, que são as pontes, né? Isso aí já encontra-se em fase de execução. Nada para Deus é impossível, né? Um dia, quem sabe, se não vão ter compaixão da gente, não vão melhorar a estrada, né? Nada é impossível ao que quer. Olha, a gente não pode perder a esperança, né? Mas a gente já está bastante desconfiado. A esperança é a última que morre, né? Mas já morreram muitos de falta de assistência médica nesses interiores aí. Ao longo dessa BR tudo era habitado. Todas essas terras abandonadas aí, tudo era habitado. Foi muita gente embora. Só vai ficando quem gosta mesmo e é preciso ficar, né? Que não tem como se virar em outro lugar, tem que ficar mesmo. Que nem esse ano mesmo, se alguém não fizer um tapa-buraco aí, nós vamos ter que abandonar, porque essa estrada não vai ter jeito. Porque para todo mundo que está ali abandonar seu lugar por causa da estrada fica meio difícil, né? Ou é isso que eles querem. Também. Endividar todo mundo, né? Por mixaria. Endividar todo mundo para que todo mundo abandone, para que isso aqui se acabe, nada. Isso aí eu sempre falo para a mulher, enquanto der para a gente aguentar, a gente aguenta por aqui, depois não sei o que a gente vai fazer da vida, né? Isso aí. Vamos ver, acreditar na sorte. Vim, gostei, até não vim para morar, vim só para olhar como é que é e acabei ficando. E daqui acho que vou, só quando deixar essa terra e eu vou embora para partir para a eternidade. Shredder.
E agora vamos para São Paulo, onde o progresso continua surpreendendo. Como é que consegue morar em São Paulo? Mas você já chegou a ir pra lá? Nunca fui, tenho fé em Deus, que nunca é de lá no lugar daquele. Nunca precisar. Não, Maria, Deus me livre. Não tem condição um cara morar num lugar daquele.